Olá a todos e todas, todos que estão assistindo essa aula. A gente começa hoje a segunda parte da aula de gestão de grupos e coletivos. Então, falando de gestão, um pouco de gestão de projetos, de gestão de projetos continuados, gestão de cultura. Na aula passada, então, a gente falou um pouco sobre formas de acolhida, formas de tomada de decisão, metodologias da gente fazer a gestão coletiva de uma forma tranquila, continuada, com eficácia, né? Então, falamos de várias ferramentas. Se alguém não assistiu a outra aula, convido a assistir, porque várias referências do que a gente vai falar hoje estão também baseadas na aula anterior. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da organização jurídica desses coletivos, também como é que a gente faz, como é que os grupos normalmente trabalham a parte de captação de recursos, e como é que os grupos também podem gerir os seus recursos e poder conduzir da melhor forma possível. Então, eu vou começar falando da organização jurídica, que é uma dúvida que muitos coletivos têm e perguntam, né? Para eu começar a conduzir um projeto, a gerir um projeto, a me inscrever o nosso projeto num edital ou num chamamento público, eu preciso ter uma empresa, né? Então, é uma dúvida de muitos coletivos, como que se organiza? Bom, existem alguns caminhos que a gente pode escolher, né? Então, primeira coisa é a gente entender a diferença entre pessoa física e pessoa jurídica. Quando a gente fala de pessoa física, a gente está falando do CPF. Somos nós, cada pessoa, né? Cada indivíduo, cada pessoa que mora no Brasil, brasileiros e brasileiras, tem um registro chamado cadastro de pessoa física, que é o nosso CPF. Então, isso é pessoa física. Muitos editais, muitas coisas a gente consegue fazer somente com o nosso cadastro de pessoa física. No entanto, a maioria dos editais e projetos, a gente precisa ter, e também quando o nosso coletivo ele vai tomando uma proporção, ele vai realizar trabalhos maiores, ele precisa se organizar também como pessoa jurídica. Como se dá isso? Né? Então, como é uma empresa, é uma associação, então existem várias formas. A mais simples dela é a organização por MEI, que é o microempreendedor individual. Mas eu vou trazer aqui os benefícios e também os desafios, né? O que não é tão bom assim da gente organizar o nosso coletivo através de MEI. Primeiro, porque o MEI ele tem uma limitação, né, de faturamento, que atualmente é R$ 80.000 ao ano, significa que é o máximo de notas fiscais que podem ser emitidas. Só que o MEI ele não chega a constituir uma empresa, ele não é uma empresa, ele é uma pessoa física com um CNPJ. Então, no MEI, a gente pode, no máximo, ter um funcionário contratado, registrado, mas a gente não tem, por exemplo, sócios. Né? Então, se a gente tem um coletivo maior, a gente não tem como incluir todas as pessoas numa MEI. A MEI, ela representa somente a personalidade da pessoa física que está ali representada, e ela pode representar, não como pessoa, mas de forma trabalhista, se ela tiver funcionário, né, funcionários contratados através da MEI, que é uma limitação também. Mas a MEI, ela nos resolve, por exemplo, quando a gente dá aula, quando a gente exerce, somos contadores de história, ou a gente ministra aula de teatro, de música, para um conservatório, uma escola, ou a gente realiza atividades artesanais, a gente pintor, a gente pinta quadros, a gente precisa comercializar nossos quadros, ou fazer uma exposição, ou enfim, para uma série de atividades que dizem respeito à pessoa, né? Ou uma atividade formativa, ou mesmo criativa, mas que diz respeito à pessoa e não ao coletivo como um todo. Quando a gente precisa falar do coletivo, seria necessário que cada pessoa tivesse a sua própria MEI, porque legalmente a gente não pode representar ninguém com a nossa MEI, a não ser que ela seja a nossa funcionária contratada e registrada como CLT. Então, eu não posso fazer uma nota fiscal da minha MEI para representar o trabalho de outra pessoa. Isso, né, em termos legais, ele não é correto, né? Às vezes acontece de prefeituras, vocês podem falar, mas uma vez uma prefeitura falou que eu podia dar uma nota minha para o meu coletivo todo, ou às vezes até uma unidade do SESC, do SESI, já chegou a fazer isso. No entanto, quanto mais anos passam, mais os contratantes eles ficam rigorosos com isso, porque a MEI foi uma lei criada e que ela não foi regulamentada a contento. Ela foi uma lei criada há bastante tempo que, no entanto, ela tem umas brechas, algumas interpretações que deixam brechas, e isso faz com que
nem tudo esteja ali totalmente alinhado, né, em marcos legais. Isso abre algumas brechas para que alguns contratantes façam dessa forma, mas não é a melhor forma orientada. Também, então, eu recomendo a MEI, ou se o coletivo ainda tem pouca gente, trabalha com poucas atividades e todo mundo tem a sua MEI, porque aí quando vocês executam um trabalho como coletivo, cada pessoa vai emitir a nota fiscal relativo à sua parte do trabalho e não pelo coletivo todo, e também, ou também quando você faz trabalhos individuais. No entanto, se o nosso coletivo ele começa a circular várias atividades, vários shows, se inscrever em projetos, é preciso que a gente se configure como pessoa jurídica. Aí a gente tem alguns caminhos. Uma delas são as entidades sem fins lucrativos, que aí entram as associações, cooperativas ou, em alguns casos, até fundações. Fundações normalmente são ligadas a projetos de patrimônio, ou um patrimônio material, às vezes até um patrimônio imaterial, ou o patrimônio de uma pessoa, um doador. Isso é mais comum, né? Pode ser que um doador, uma pessoa doou parte do seu patrimônio econômico mesmo, ou do seu patrimônio físico, para uma determinada causa. Então, as pessoas criam ali uma fundação para gerir aquele patrimônio ou para desenvolver projetos relacionados àquele patrimônio ou àquela causa que foi ali criada e que a fundação ela vai exercer esse papel, vai ter essa função. As cooperativas, elas têm, de modo geral, a função de organizar as classes trabalhadoras de um determinado setor. Então, uma cooperativa de lixo ou uma cooperativa de trabalhadores do leite, por exemplo, né? Pessoas que trabalham com leite e que têm coleta de leite e produzem materiais, ou uma cooperativa de produtores de queijo, uma cooperativa de artesãos, uma cooperativa de teatro, como a gente tem no caso do estado de São Paulo, a Cooperativa Paulista de Teatro, que é bem forte, bem significativa, ou a Cooperativa Paulista de Dança, ou a gente tem cooperativas de circo. Então, a gente tem, no Brasil, alguns poucos casos, infelizmente ainda poucos, de cooperativas, que elas reúnem trabalhadores em torno de uma organização de classe. Mas não significa que todas as pessoas que compõem essa cooperativa, elas vão necessariamente desenvolver o mesmo projeto. Elas desenvolvem projetos separados, o que é uma confusão muitas vezes feita, por exemplo, na escrita de editais. Às vezes um edital, ele quer criar uma regra que as cooperativas elas só podem ganhar um projeto. Mas por que a gente diz que não, defende que não, que a cooperativa ela pode ganhar o número de projetos correspondente aos seus coletivos? Porque uma cooperativa ela pode reunir vários coletivos ou várias pessoas e vários projetos nucleados que estão ali reunidos, organizados juridicamente, conjuntamente, mas que existem ali vários motivadores, vários projetos, várias ideias. Então, uma cooperativa, normalmente, ela vai ter uma necessidade comum, uma identificação comum, que está relacionada ao trabalho daquelas pessoas, mas podem existir dentro dessa necessidade individualidades de núcleos menores, desde que não entrem em desacordo com o que é ali meta daquela cooperativa. E a gente tem também as associações. No caso das associações, elas se diferem um pouco das cooperativas, porque elas normalmente reúnem pessoas em torno de uma finalidade, um bem único, um bem comum, né? No sentido de que as pessoas que estão reunidas numa associação, elas têm um projeto mais unificado, né? Então, elas não só se reúnem pela condição do trabalho, mas elas se reúnem também e se organizam para executar um determinado projeto, para executar vários projetos, para cuidar de um determinado bem coletivo. Então, uma associação, ela tem uma característica um pouco diferente. Tanto que uma associação, ela pode ser formada a partir de 5 integrantes, e uma cooperativa, ela só pode existir a partir de 20 integrantes. Então, é sempre algo um pouco maior, que representa mais núcleos, né? E, no entanto, tanto uma associação quanto uma cooperativa, ela pode discutir as questões relacionadas ao trabalho, à forma de trabalho. Todos, diversos setores, né, podem. Movimentos de trabalho, movimentos culturais, movimentos sociais, sindicatos, cada um tem a sua função na organização social, na organização da vida social, na vida em comunidade, mas as cooperativas têm bastante essa função de discutir. Por exemplo, a Cooperativa Paulista de Teatro, ela tem historicamente aí defesas sobre a forma de tributação
no trabalho da cultura, no trabalho de teatro, né? Então, como é que a gente cobra? Então, várias lutas coletivas, elas podem ser feitas aí via cooperativas também, ou, dependendo da causa, via sindicatos. Mas o sindicato, ele não vai poder representar juridicamente, é diferente. Então, uma cooperativa, eu posso, é como se fosse a minha empresa, mas é a minha empresa com mais muitas pessoas. Então, quando alguém precisa do meu CNPJ, eu vou dar o CNPJ da minha empresa, que é a minha cooperativa, assim como eu vou dar também o estatuto, né? Os documentos da cooperativa é o que me compõe. No entanto, não significa que aquela empresa seja só minha, ela é de muitas pessoas. Então, significa que as decisões também precisam ser tomadas por muitas pessoas. Então, normalmente, uma associação, uma fundação, ou uma. Normalmente, não, obrigatoriamente, uma associação, uma fundação, uma cooperativa, elas precisam ter estatuto, elas precisam ter uma estrutura de presidência, né? Presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, relator. E isso precisa estar constado em ata, precisa ser renovada essa ata, isso precisa estar reconhecido em cartório, precisam ter assembleias, as tomadas de decisão precisam estar previstas nessas atas, nesse estatuto. Então, o documento de composição de uma associação, cooperativa ou fundação é um estatuto. Diferente, por exemplo, de uma MEI. O documento que formaliza uma MEI é o certificado de microempreendedor individual. E o documento que formaliza uma empresa, qual é? É o contrato social. E aí a gente vai entrar um pouco na organização, então, de empresas. A gente falou da possibilidade de MEI, da possibilidade de organizações por meios de cooperativo, que eu recomendo muito, né? Porque a gente pode se juntar, por exemplo, para pagar um único corpo, um único serviço jurídico, um único serviço contábil, e aí esses cooperados, né, essas pessoas que estão em cooperativa, elas podem remunerar conjuntamente os serviços que elas precisam, até ter uma secretaria, funcionários, porque o fato de uma entidade sem fim lucrativo não significa que ela não pode operar recursos, ela pode, que ela não pode obter lucro. Né? Então, a entidade sem fins lucrativos não pode ter lucro dos seus participantes. Então, a gente não pode chegar no final do ano e dizer, olha, nossa associação, ela teve 100 mil reais de entradas, mas ela teve só 80 mil de saídas, sobrou 20 mil reais. Então, a gente vai retirar esses 20 mil reais como lucro dos nossos cooperados. Isso não é possível, nem para associação sem fins lucrativos, nem cooperativas, nem fundações. Ou seja, o recurso que fica como patrimônio daquela empresa. E ela só pode ser utilizada se aplicado de volta em projetos da empresa. Significa que as pessoas não podem receber pelo trabalho executado? Não. As pessoas têm remuneração pelos trabalhos executados para uma associação ou cooperativa, mas elas, né, então, se a gente tem uma pessoa trabalhando ali, ela pode não só ser remunerada, ou como ela deve ser remunerada, contratada, formalizada, porque é uma relação de trabalho. No entanto, inclusive um presidente, um vice-presidente, dependendo do estatuto, ele pode receber por esse trabalho disponibilizado para o coletivo. No entanto, que não pode ter retirada de lucro, né? Então, é diferente das empresas. As empresas, a gente vai ter muitos modelos, eu não vou entrar no detalhe de cada modelo delas, inclusive porque isso muda muito, não é o tema necessariamente do nosso assunto, mas a gente tem ME, a gente tem associações limitadas, a gente tem EIRELI, a gente tem alguns modelos de empresas, mas de modo geral a gente vai, né, falar de forma sucinta, assim, de todas elas, sabendo que cada uma tem a sua especificidade, e isso tem a ver com as atividades exercidas, tem a ver com o valor do faturamento, tem a ver se você tem sócios ou não, né? Então, tem alguns fatores aí, e a minha indicação é que se você prefere abrir uma empresa, tanto a associação quanto a empresa, ela precisa de um contador. Então, um contador ou um advogado também, ele vai poder te orientar, né, e talvez os dois profissionais, te dizer o que precisa constar no estatuto, na ata ou no contrato social. Então, são esses profissionais que vão formalizar a sua empresa, né, criando os documentos e também formalizando eles junto a órgãos competentes, né, relacionados ao governo municipal, estadual ou ainda o governo federal. A empresa, o benefício é que você tem uma liberdade maior, então você não precisa, né, os donos de uma empresa, eles não têm uma obrigatoriedade, por exemplo, de tomar decisões de forma coletiva,
por assembleias, eles não precisam dar publicidade de todos os seus atos, a gente não faz uma votação para decidir se vai mudar o dono da empresa, né, o sócio da empresa. Então, os papéis estão mais definidos, ele não é tão coletivo, ele é mais hierárquico a definição. Mas, se tem um coletivo, por exemplo, de 10 pessoas, 5 pessoas, né, um número X de pessoas, pode-se abrir uma empresa no qual todas as pessoas são sócias. E aí, no contrato social, pode estar definido também algumas regras de funcionamento, né, as cotas de participação, né, então, as pessoas, elas podem ser sócias com cotas igualitárias ou com cotas diferentes, tanto seja nas despesas, na responsabilidade das despesas, quanto também no benefício do lucro. Uma empresa, ela tem maior liberdade no sentido de, por exemplo, vendas de produtos. Então, quando eu estou falando de venda de produto, no caso de cultura, eu estou falando de comercialização de bens culturais, né? Então, quando a gente vende um curso, quando a gente comercializa um espetáculo, um show, um livro, um CD, uma exposição. Então, a gente está comercializando os nossos bens culturais. Uma empresa, ela tem maior autonomia e liberdade jurídica, inclusive contábil, para comercializar e obter lucro desses bens. Uma associação cooperativa, ela tem um maior controle do Estado sobre a sua forma de funcionamento. Não é que o Estado vai ficar lá dizendo como você pode ou não pode fazer, mas existem legislações que dão um rigor e uma rigidez. Então, por exemplo, você não pode ter uma associação e ficar vendendo um monte de espetáculo, um monte de coisa, e no final do ano ter um lucro, né? A não ser que isso seja a benefício da própria associação. Então, muitas vezes, os grupos optam por abrir empresas, às vezes até tem, eu já vi muitos grupos coletivos que têm as duas coisas. Uma associação, né, ou uma cooperativa, participam de uma cooperativa, né, no caso, uma cooperativa da sua área de trabalho, porque aí ela vai se organizar em termos de trabalho, vai compor com outros trabalhadores, mas ela também vai ter a opção de ter uma empresa para representá-la de forma mais direta na comercialização desses bens culturais no cotidiano, para contratantes diversos, né? Então, a gente tem também maior autonomia, por exemplo, quando a gente tem uma cooperativa, algumas decisões passam pelo coletivo, né? Então, a gente tem uma responsabilidade também muito grande. Se eu executo um projeto de cultura e eu não presto contas corretamente do meu projeto, e eu estou ali, o meu projeto ele foi inscrito em nome da minha cooperativa, do qual eu faço parte com, às vezes, mais 200, 500, 1.000, ou quase 4.000 pessoas, como é o caso da Cooperativa Paulista de Teatro, quando eu não me responsabilizo pela minha prestação de contas, eu estou colocando em risco e expondo toda uma classe que trabalha comigo, que é dona da empresa junto comigo, né? Então, esse entendimento é bem importante. A minha empresa, eu vou ter maior liberdade, mas também a responsabilidade minha ou dos meus sócios sobre aquilo que é decidido. Acho que a gente consegue encerrar aqui essa organização jurídica. Depois também, se vocês tiverem dúvidas, a gente vai poder conversar no bate-papo, entender se tem dúvidas específicas, porque isso é um assunto que às vezes está mais distante, né? Não é tão gostoso quanto falar, às vezes, de criação de projetos, mas é extremamente necessário para a nossa organização, a gente entender essas formas de organização. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa que interessa muito aos grupos, que é como é que a gente se organiza em termos de captação de recursos. E aí, quando eu falo de recursos, eu vou trazer aqui um entendimento mais amplo de recurso, eu não estou falando só de recurso econômico, tá? Eu estou falando de recurso, quando eu estou falando de recurso, eu estou falando do entendimento de recursos humanos, recursos físicos, recursos tecnológicos, recursos econômicos, né? Tudo que a gente necessita para realizar o nosso projeto. Então, vamos pensar junto aqui um pouquinho. Se a gente está falando de um espaço cultural, a gente precisa, vamos pensar nos recursos humanos que a gente precisa. Vamos imaginar que o nosso projeto é um espaço cultural que desenvolve ali atividades de cultura, aulas, espetáculos, bate-papo, palestra, e eu recebo o público no meu espaço. Então, eu já sei que eu vou precisar, por exemplo, de professores, que são recursos humanos, eu vou precisar também de, talvez, uma pessoa que seja secretária, ou que cuide da organização do cronograma, da programação desse espaço. Provavelmente eu vou precisar de um ou mais curadores de programação, ou seja, as pessoas que vão cuidar, decidir, né, e o próprio coletivo decidir
o que vai ser programado, porque ou como a gente vai programar isso, então a gente precisa de pessoas para cuidar dessa programação. A gente precisa de gente para atender o público, cada vez que uma pessoa chega. A gente precisa de técnicos, né? Dependendo do grau de complexidade tecnológica do espaço. A gente vai precisar também de limpeza, né? A gente vai precisar de muitas pessoas que são os nossos recursos humanos. A gente também vai precisar de recursos de infraestrutura, né? Recursos técnicos no sentido de estrutura. A gente precisa de uma sala, a gente precisa de cadeiras, mesas, computadores, né? A gente vai entrar também em recursos tecnológicos, a gente precisa de plataformas virtuais, a gente precisa de formas de organização, né? Hoje que a gente faz reuniões virtuais, como que a gente faz as reuniões virtuais? A gente precisa de equipamento de vídeo, de fotografia, de som. A gente precisa transmitir ao vivo os trabalhos que a gente faz, ou gravar, fazer o registro dos trabalhos que a gente faz. Como que a gente vai, que recursos físicos a gente precisa para que esse espaço funcione, né? A gente precisa de, então, se a gente tem aulas práticas, a gente precisa de um piso de madeira, um colchonete ou um piso de EVA. Quais são as nossas necessidades físicas e tecnológicas para o uso daquele espaço? Isso vai do mais básico, né? Um fogão, uma máquina de café, canecas, copos, né? Como que a gente vai lidar com a nossa estrutura física? Então, são os nossos recursos técnicos ou tecnológicos, né? Que a gente, de estrutura ali que a gente precisa. A gente também, certamente, quando tem um espaço, a gente vai ter uma necessidade de recursos econômicos, né? Mesmo que depois desse espaço ele possa também gerar recurso e circular recurso. Mas os recursos econômicos que eu me refiro, estou dizendo, por exemplo, relacionado ao dinheiro para pagar essas equipes, ou dinheiro para divulgação, ou dinheiro para manutenção desse espaço, dinheiro para compra de equipamentos. Então, a gente vai entender que a gente precisa de uma série de recursos econômicos para viabilizar os nossos recursos físicos, né, e humanos. Há quem diga que os recursos econômicos, na verdade, eles são um caminho, né, porque o que a gente objetiva mesmo é a realização das atividades, ou seja, pagar as pessoas, ter as pessoas trabalhando, ter o desenvolvimento das atividades, e para isso a gente precisa de pessoas e de equipamentos, espaço. Então, o recurso econômico, ele é mais um caminho de chegada no que a gente precisa. No entanto, ele não deixa de ser importante na nossa estrutura. Só que ele não é o único caminho, né? Então, a gente vai conseguir pensar aqui hoje, trago para vocês para a gente pensar um pouco, quais são as formas que a gente pode se organizar para captar esses recursos, né? Então, a gente vai trazer algumas ideias criativas de grupos que trabalham com modelos diferentes de gestão e que operam de forma diferenciada os seus recursos e, com isso, conseguem caminhar de forma melhor. Quando a gente fala desses coletivos que existem, que se organizam, né, na parte de captação de recursos de muitas formas, a gente vai ver que a criatividade ela conta muito ponto, né? Ela faz muita diferença na hora da gente se organizar para a nossa captação de recursos. Então, uma das sugestões que eu dou é o estudo, o diálogo, a conversa com outros coletivos, seja de outros campos de cultura ou mesmo de outras áreas, que não sejam necessariamente das artes, mas coletivos da área das humanidades que têm uma forma de funcionamento que vocês acham interessante, né? Então, vocês poderiam observar, por exemplo, olha, esse coletivo, ele desenvolve tarefas de forma muito legal, ele tem uma visibilidade, ou é um coletivo que funciona há muito tempo e continuado, né? Desenvolve coisas com a comunidade, ou um coletivo que está há muito tempo tocando, circulando, faz projetos artísticos de muito boa qualidade. Então, são alguns indícios que a gente tem de saber que um coletivo faz uma boa gestão do seu trabalho. Eu vou citar aqui algumas formas, né, que a gente pode pensar. A captação de recursos, quando a gente está falando de captação, a gente está falando, então, da entrada de recursos, né? Normalmente, a primeira coisa que a gente pensa, não sei se para todo mundo, né, podem existir pessoas que pensem diferente, mas normalmente a gente pensa ou em editais públicos ou privados, ou na venda dos nossos bens culturais para contratantes, como, por exemplo, o SESC, ou SESI, prefeituras, escolas. Mas muitas vezes a gente deixa de pensar também outros caminhos, outras formas de organização. E nesse momento, em especial quando a gente está falando de um momento de crise
que não começa agora na pandemia, né? A crise no setor cultural, ela vem aí, eu diria que aproximadamente quase 10 anos, né, dentro da nossa estrutura política também, no qual o Ministério da Cultura e, consequentemente, as secretarias de cultura do Estado e dos municípios perdem força, ou às vezes até tem um orçamento ali significativo no período de 2012 a 2014, mas a gente tem um desmonte na nossa estrutura de gestão pública da cultura, mais ou menos aproximadamente 8 anos a gente vem por esse desmonte. Claro, e se agrava muito nos últimos anos. Então, nos últimos anos, a gente, né, depois do golpe, a gente tem aí um agravamento da situação, e isso faz com que muitos grupos de cultura eles precisem ser ainda mais inventivos e ainda mais criativos na condução da captação de recursos. Significa que a gente vai deixar de recorrer ao Estado? De jeito nenhum, de nenhuma maneira. Eu sou uma exímia defensora de que o Estado ele é responsável, sim, por financiar, por prover, né, fomentar, garantir, incentivar, estimular a formação, a circulação, a fruição de cultura, a criação. No entanto, a gente sabe que nem sempre o Estado dá conta de todas as iniciativas e também que não é suficiente. Então, quando a gente pensa que o nosso coletivo ele precisa de ferramentas de financiamento, e eu vou trazer ferramentas como se, né, pensando em ferramentas mesmo. Se a gente vai fazer um concerto, a gente precisa de um martelo, de uma furadeira, de uma parafusadeira ou de uma chave de fenda, enfim, a gente precisa de ferramentas para executar aquilo. O financiamento de um coletivo também pode ser pensado através de quais ferramentas a gente vai utilizar para garantir que a gente possa ter um recurso suficiente para conduzir o nosso projeto. Então, os editais, a gente pode considerar que ele é uma das ferramentas. Mas o que eu gosto muito de pensar é que se a gente fica dependendo de uma ferramenta, a gente corre muito risco. Né? Então, a gente acaba se embasando ali, a gente acaba colocando, ou como diz o dito popular, todos os ovos numa única cesta. Né? Então, quando a gente se especializa em editais de cultura, editais de políticas culturais, né? Editais aí de espetáculos, shows, é muito bacana a gente dominar essa ferramenta, a gente saber escrever um bom projeto, a gente saber propor boas ideias, a gente saber conduzir, realizar bons projetos, mas se em determinado momento os editais falham, ou eles deixam de acontecer, eles deixam de ser executados, ou num ano que, porventura, o seu coletivo não consiga concorrer, ou ainda não saiba concorrer a esses projetos. Como é que a gente faz? Né? A gente não pode estar dependendo de uma única ferramenta. Então, o melhor caminho é a gente pensar em várias ferramentas, porque aí, com isso, se uma falha, a gente não fica totalmente descoberto. A gente vai ver que coletivos que existem há muitos anos, eles contam com muitos parceiros, então os recursos deles vêm de muitos lugares. Então, os editais é uma forma de adquirir recursos. Existem outras formas que são a venda de bens culturais para o público através de contratantes que são programadores de cultura, e aí a gente pode citar, por exemplo, um dos principais deles no estado de São Paulo, que é o SESC, né? Mas a gente também tem o SESI, a gente tem outras entidades que também compram, né? Que também a gente tem museus, entidades de cultura, e claro, quanto mais nas cidades, quanto mais a gente está nos grandes centros, essas possibilidades são maiores. Se a gente vai falar do estado de São Paulo, por exemplo, a gente está falando da capital, a gente vai ver que lá existem muitos museus, institutos, equipamentos, inclusive públicos, da esfera municipal, estadual ou até federal, que compram shows, espetáculos, né, e que a gente tem acesso mais fácil a esses espaços. Quando a gente está falando de cidades mais afastadas, a gente, infelizmente, tem não só uma diminuição dos equipamentos de cultura do estado, né, do município, tem cidades que não têm, às vezes, nem um teatro, não tem uma biblioteca, não tem um espaço de cultura, né, dependendo do tamanho do município, isso se torna mais desafiador. Mas a gente também vai considerar os municípios vizinhos, os municípios da região que a gente vive, como possíveis programadores da atividade que a gente realiza. A gente vai poder oferecer, né? Para isso, a gente vai ver que a gente precisa ter um projeto, um portfólio, que eu vou falar daqui a pouco. Outro caminho também que os grupos têm trabalhado bastante, e claro, ele não é suficiente para compor a renda de um coletivo, mas ele pode ajudar muito, são os financiamentos coletivos,
ou os apadrinhamentos, que são métodos muito legais, né, de diversos coletivos que têm experimentado essas metodologias, que é quando você compartilha com os usuários, as pessoas que gostam do seu projeto, as pessoas que compartilham da ideia, que querem ver aquela ideia continuar, que elas possam não só financiar pontualmente o seu projeto, né, a gravação de um CD, alguma coisa assim, mas que elas possam também se tornar padrinhos, né, ou seja, todo mês dando um valor que às vezes para a pessoa é simbólico, mas quando a gente junta várias pessoas, a gente pode ter um valor mais significativo e que pode ajudar a compor ali os recursos de um determinado coletivo. Aí, nesse caso, eu cito, por exemplo, Contribuintes da Cultura, que é um projeto da cidade de São Carlos, que eu avalio como um projeto muito bem sucedido, e claro que tem os seus desafios, tem as suas questões, mas a gente tem ali uma grande articuladora, que é a Fátima, o pessoal do Espaço 7, enfim, tem também a Universidade de São Carlos, que também auxilia muito, enfim, são vários agentes que trabalham nesse projeto do Contribuintes da Cultura, mas a gente vê um envolvimento da sociedade. Eu acredito que hoje, quanto mais a gente envolve o nosso público a se comprometer com o nosso projeto e se tornar um pouco dono, um pouco participante, contribuinte desse projeto, é uma forma da gente garantir a continuidade dele. E aí eu cito aqui um grande amigo, né, o Chapéu, que ele tem um grupo de teatro, né, chamado, ele tem, na verdade, junto com outros colegas, o Espaço Garapa, mas ele tem um grupo de teatro Andaime, que é um dos mais antigos do estado de São Paulo, e me recordo de um momento em que a gente perguntou, né, num café com produtores, com a Daniele Sampaio, da Sim Cultura, ela perguntou, Chapéu, como faz para tanto tempo vocês continuarem existindo, né, e apesar de tantas crises econômicas, políticas, às vezes até, né, grandes crises históricas que um grupo passa, e historicamente no Brasil a gente pode falar de grupos que viveram a ditadura, que viveram momentos muito duros, como é que vocês permaneceram trabalhando, né? E o Chapéu dá uma resposta que, para mim, é uma chave muito importante, que ele falou, o nosso público, o nosso maior vínculo é com o público. Então, se a gente mantém um vínculo muito forte com o nosso público, ou seja, divulgando para essas pessoas, fazendo elas participarem, elas se sentirem parte do nosso projeto, isso vai nos ajudar, de fato, quando a gente precisa que essas pessoas comprem a nossa ideia e literalmente contribuam economicamente com o nosso projeto, a gente vai ter uma resposta, um retorno melhor desse público, porque ela vai se sentir pertencente. E aí eu quero citar aqui 3 casos, né? 2 deles aqui de Campinas, que são casos próximos, né? Pessoas com as quais até eu já trabalhei, eu convivo muito de perto, que é o Barracão Teatro e também o Núcleo Cupinzeiro, o Espaço Cultural Cupinzeiro, que abriga o Núcleo Cupinzeiro de Samba. São espaços que foram compondo com o seu público, né, através de atividades realizadas, atividades políticas, artísticas, de debate. As pessoas foram, de alguma forma, se apropriando desses espaços e se reconhecendo neles. Então, as pessoas são bem-vindas, elas são avisadas quando tem novas atividades, elas são acolhidas de forma a entender que aquele espaço pertence a elas, elas também são acolhidas a entender que a melhoria daquele espaço, a melhoria da programação feita ali, tem a ver com elas, né? São elas que constroem junto. Então, isso faz com que as pessoas, elas tenham vontade de voltar, elas se sintam parte daquilo e elas tenham mais disponibilidade para contribuir. A gente pode citar também, nesse caso, o Centro Cultural Casarão, que é um coletivo também que funciona aqui e gere um espaço chamado Centro Cultural Casarão, ele, assim como o Barracão Teatro e assim como o Espaço Cupinzeiro, eles trabalham com uma lógica de ingressos no chapéu. Né? Esses ingressos no chapéu, eles funcionam de uma forma, eles trazem para o público a responsabilidade de forma, o público entende que o chapéu, né, a contribuição, não é o que sobra, não é as moedas do fundo da bolsa. É claro que as moedas também são bem-vindas, especialmente se a pessoa não tem um outro valor. Mas é uma forma da pessoa poder determinar e dizer o quanto ela pode contribuir para aquele projeto e ela entender que a melhoria da almofada, a melhoria da água, a melhoria da programação, né, ou o conforto daquele ambiente, se coloca um ventilador, se, né, traz um espaço melhor, aquela pessoa compôs aquilo conjuntamente. É claro que nem tudo a gente resolve com o chapéu. Existem espaços, o Coletivo Casarão, eles gerem um espaço público.
No entanto, esse espaço público, ele não dá conta, né? Apesar dele ser um espaço público, a gestão dele não é feita de forma razoável pelo poder público. Então, o coletivo se apropriou da gestão desse espaço e faz uma gestão compartilhada. Mas, na verdade, eles assumem a responsabilidade de cuidar de todo o espaço. Então, melhorar os equipamentos, colocar uma cortina, melhorar a arquibancada, colocar papel higiênico, às vezes até outras estruturas, né, de conforto, de melhoria, de acolhida para o público que ali chega. E o público entende que quanto mais ele contribui, melhor é para ele mesmo, porque aquele espaço pertence também a ele. No caso do Espaço Cupinzeiro e do Barracão Teatro, a gente está falando de entidades que são de espaços privados e que pagam, na maioria das vezes, aluguel ou, né, outras despesas e a remuneração nem sempre dá conta com o chapéu. Então, alguns cursos ou algumas atividades, na maioria das vezes, elas precisam ali ter um valor, né, um custo daquele curso ou daquela atividade. Ainda assim, a gente esses espaços adotam práticas de modo a possibilitar uma estrutura de equidade. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente coloca um valor, a gente também pode criar políticas de bolsas, como esses espaços criam, de forma a garantir que pessoas que podem pagar mais, pagam mais. Pessoas que podem pagar menos, pagam menos. E a gente consegue garantir que algumas pessoas que não conseguem pagar, elas não fiquem restritas à participação. E assim a gente vai criando um espaço realmente de democratização do acesso, né? A gente fala dessa palavra democratização, ela é muito ampla, muito complexa, mas eu estou querendo dizer aqui que a gente pode garantir nessas estruturas que mais gente da nossa comunidade possa se sentir parte daquele projeto. Então, quando a gente vai assistir um espetáculo, que o ingresso é no chapéu, e ele custa, se o ingresso ele é determinado, ele custa R$20, às vezes para uma pessoa, R$20 é muito pouco, ela poderia pagar 50, mas como foi determinado 20, ela paga 20. No entanto, para uma outra pessoa, R$20 é muito dinheiro, ela deixa de ir. Se a gente não determina o valor do ingresso e a gente deixa isso em aberto, compartilha com o público, a gente pode possibilitar que a pessoa que pode pagar 50 pague 50 e ela vai saber que ela pagando 50, ela está garantindo que uma pessoa que pode pagar 5 ou que talvez não possa pagar nada ou que pode pagar 10, ela também vai ter direito a acessar aquele recurso. E com isso, os espaços de cultura, eles podem receber recursos que viabilizem a melhoria das suas estruturas, certo? Bom, isso é um dos pontos que a gente está falando de organização financeira. Então, a gente falou de editais, de vendas, de ingressos ou bilheterias. Existem grupos que trabalham também com chapéu na rua, que também é uma forma de levantar recursos, ou ainda com financiamentos coletivos, vendas antecipadas de ingresso. Eu falei que eu ia citar 3 exemplos, e eu me lembrei agora que eu não citei um deles, apesar de ter falado aqui 3 de Campinas, eu vou citar um que é o Ponto de Partida, um grupo de Barbacena, um coletivo de Barbacena, que iniciou como um grupo de teatro e hoje, na verdade, é um espaço cultural múltiplo, com muitas atividades, né? Se vocês buscarem aí no site do Ponto de Partida, vocês vão ver que tem uma série de atividades realizadas, mesmo, claro, nesse momento de pandemia, de crise, muitas vezes as atividades elas precisam se modificar, mas o Ponto de Partida é um bom exemplo de um coletivo que, ao longo dos anos, eles existem há muitos anos, eles souberam lidar com várias ferramentas de financiamento e eles souberam lidar muito bem com o público como financiador. E o público, ele, se vendo financiador daquele projeto, ele pode contribuir. Então, hoje, eles têm, por exemplo, trabalham com carteirinhas de público, público que financia, que paga mensalmente para contribuir para aquele projeto, ou que são colaboradores, investidores. Então, tem uma série de lógicas e de modos de funcionamento que garantem que eles possam ter, eles têm também uma loja de venda de produtos, eles também têm alguns shows, espetáculos que eles podem vender, e que isso pode circular recurso para o coletivo, né? E isso também não impede que eles desenvolvam projetos que são especificamente voltados para editais de patrocínio, né, leis de incentivo, ou mesmo editais diretos, né, como a gente tem no estado de São Paulo, o PROAC, por exemplo, cada estado tem o seu, os municípios também, em alguns casos, têm os seus próprios editais de financiamento a projetos de cultura. Então, se a gente pensa todas essas ferramentas, a gente tem mais condições de dar continuidade no projeto, nos projetos que a gente desenvolve.
Bom, citar desses exemplos, são inúmeros os exemplos, a gente poderia falar aqui por muito tempo, né? Depois, nas próximas aulas, eu posso citar um pouco mais, mas a gente poderia ficar um tempo só falando de modelos de economias, de modelos de economias colaborativas dentro da cultura, né? Grupos que gerem o recurso de forma mais compartilhada, mais ampla, compartilha isso com o próprio público, a própria remuneração, às vezes, ela é discutida, né? É um assunto bem interessante, que também gera muito debate, mas a minha indicação para todo mundo é que vocês possam dialogar, né? Façam espaços de debate, reuniões, encontros com coletivos, para saber como vocês administram os seus recursos, como é que vocês captam recursos, como é que vocês fazem a venda, como vocês se organizam internamente para garantir que algumas pessoas fiquem responsáveis por essa captação de recursos, né? Aproveitando ali as habilidades do grupo. Então, é um caminho que eu indico para que vocês possam ir aprimorando e descobrindo a sua forma. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a saída, né? Finalizando essa parte de organização financeira, como é que a gente pensa a saída de recursos? Também é bem importante, porque muitos coletivos às vezes não dialogam sobre isso, né? Quando chega um recurso, existem até algumas pessoas que brincam, falam, quando o dinheiro chega dentro de um grupo, de um coletivo, ele se desmancha, porque ele nunca lidou muito bem com essa organização. Quando o dinheiro chega, ele não entende prioridades, ele não entende o que precisa ser feito, e isso acaba, né, fazendo um desmonte, provocando, por vezes, até um desmonte do coletivo. Eu gosto muito de pensar que, assim, os grupos, os coletivos, eles estão em estágios diferentes do seu desenvolvimento. Existem grupos que estão no começo do seu desenvolvimento, eles estão começando. Nesse caso, esses coletivos, eles vão precisar investir muito mais, né? E provavelmente as pessoas que estão envolvidas nele vão ter maior dificuldade, maior limitação para poder tirar os seus ganhos pessoais, particulares. Esses ganhos ainda vão ser menores, ou em alguns casos eles não vão nem existir, porque a gente está fazendo um acordo coletivo de investimento na construção de um determinado projeto. Existem outros coletivos que já estão há um tempo na caminhada, que já conseguiram produzir e garantir um mínimo de estabilidade. Esses coletivos já conseguem remunerar, muitas vezes, os seus próprios integrantes, os seus participantes, mesmo que seja uma remuneração ainda não adequada, mas consegue garantir ali pelo menos um valor provisório, e isso faz com que esses integrantes eles possam participar mais ativamente do desenvolvimento desses coletivos, porque eles não precisam sair tanto fora para poder buscar a sua remuneração e depois voltar para o grupo. Então, compreende que quando a gente não tem uma remuneração dentro do coletivo, a gente tem também menor envolvimento, menor comprometimento das pessoas. Não porque elas não querem, muitas vezes, mas porque elas precisam exercer outras atividades fora daquele coletivo para poder ter sua remuneração individual, seu prolabore, né, o seu recurso pessoal para pagar suas contas, para viver, e o tempo de dedicação no coletivo vai ser menor. Mas então é preciso estar ciente disso e criar uma estratégia para saber como é que faz para, ao longo dos anos, essa dedicação do coletivo poder aumentar e, ao longo dos anos também, o coletivo poder ir remunerando, mesmo que aos poucos, e acrescendo esse valor para que essas pessoas possam se dedicar àquele espaço. Claro que se a gente tem um coletivo menor, isso é um pouco mais simples. Se a gente tem um coletivo muito grande, não necessariamente todo mundo vai ser remunerado por aquilo. A gente tem casos de coletivos de cultura que exercem aquilo como uma atividade de cultura por seu prazer, sua manifestação, uma manifestação pessoal de cultura, de atividade do que gosta de realizar, mas não necessariamente tem um vínculo de trabalho com aquela atividade, né? Aquilo não é o principal, não é a principal, às vezes não é nenhuma remuneração da pessoa, ela exerce uma outra atividade remunerada e tem aquela prática como uma prática de manifestação da vida, porque afinal somos seres de expressão, somos seres que praticamos cultura, né, exercemos, criamos, geramos cultura, e não necessariamente toda pessoa que produz cultura, ela é um trabalhador da cultura, né? Quando eu falo de um trabalhador da cultura, eu estou falando das pessoas que querem exercer atividade cultural como uma prática remunerada, como a sua profissão, e dali ela vai tirar o seu ganha-pão, a sua remuneração, e vai pagar as suas contas. Então, são relações diferentes.
Quando a gente está num coletivo maior, às vezes, né, eu vou pegar aqui um caso de um grupo, de um bloco de carnaval, ou um grupo de jongo, né? Aquelas pessoas exercem aquela atividade para sua realização pessoal. Mas, em muitos casos, é necessário que um pequeno grupo seja responsável pela organização. Então, se aquele bloco de carnaval, aquele grupo de manifestação artística cultural, ele grava CD, ou ele faz shows, ou ele circula, muitas vezes algumas pessoas vão precisar trabalhar na produção, na comunicação, né, na divulgação, na organização, inclusive na parte financeira, econômica, para aquele grupo continuar existindo. Claro que isso pode ser feito de forma orgânica, coletiva, isso pode ser decidido coletivamente, pode ser que não tenha necessidade de alguém trabalhando naquilo, mas dependendo da característica do coletivo, é necessário. Então, essas pessoas podem ser remuneradas, e aí é bacana que, à medida que elas vão se dedicando mais tempo ao coletivo, elas possam tirar ali do coletivo a maior parte, ou uma boa parte dos seus recursos, para que a gente consiga gerir aquele projeto com a melhor qualidade possível. E também a gente vai ver que existem atividades que a gente não tem dentro do nosso coletivo alguém que exerça. E aí a gente precisa contratar pessoas. Então, a gente vai, de certa forma, fazer isso contratando, às vezes, um profissional de comunicação, ou um assessor de imprensa, ou um web designer, ou uma pessoa que, enfim, faz alguma atividade específica, né, uma consultoria de elaboração de projetos, coisas que a gente não tem dentro do nosso coletivo, e que a gente precisa contratar fora. Então, isso também é uma forma da gente utilizar os nossos recursos. Mas, para concluir essa parte da estrutura, né, financeira, eu estava falando de 3 tipos de coletivos, que estão mais no início, os que já se desenvolveram, e, às vezes, coletivos que estão muito consolidados, há mais de 10 anos, 15, 20, ou muito mais tempo, que já tem uma estrutura de organização, e também requer ali uma manutenção de equipamentos, manutenção de figurinos, manutenção de materiais, registro das suas histórias, arquivo, né? O espaço para guardar coisas. Então, quanto mais história a gente tem, às vezes mais estrutura a gente precisa para organizar aquele coletivo. E então, eu gosto muito de o Sebrae, quando ele vai falar de negócios, né? De negócios de modo geral, mas quando a gente está falando de negócios criativos, a gente pode entender assim. A gente tem um tripé de gestão financeira, né? Que é investimento, manutenção e custeio. Né? Então, custeio é tudo aquilo que a gente vai necessariamente gastar todo mês. Luz, água, internet, manutenção do espaço, manutenção não, a limpeza do espaço, enfim, né, algum serviço que a gente precisa, a limpeza do jardim, se não é o próprio coletivo que faz. Então, coisas que a gente tem de manutenção todo mês, que é o custeio, ou o pagamento de uma secretária, ou de uma professora, enfim, aquilo que é um serviço constante, né? O custeio das despesas mensais para aquele serviço continuar funcionando. A gente tem também uma outra parte que é a manutenção. A manutenção é quando a gente tem computadores, equipamentos, câmaras, refletores, projetores, né, ou mesmo espetáculos, figurinos, cenários, né, ou estruturas de exposição, máquina fotográfica, impressoras. A gente precisa que esses equipamentos eles passem por manutenção. Então, a gente precisa sempre gastar uma parte do nosso recurso com a manutenção desses equipamentos. E também uma terceira parte, por isso que é tripé de gestão, é o investimento. A gente sempre tem que estar investindo, renovando, seja investimento em novos projetos, investimento em novas aquisições, novos equipamentos, novos projetos, novos materiais. Então, é aquele dinheiro que a gente vai alargar, né? Alargar o nosso projeto, o nosso coletivo. Então, comprar mais instrumentos, mais equipamentos e poder ampliar essas atividades. Né? Mas lembrando que quanto mais equipamentos, mais coisas a gente alarga, mais manutenção a gente precisa. Então, é sempre importante equilibrar. O Sebrae diz que sempre que a gente adquire, né, que a gente recebe um recurso, então a gente vendeu, por exemplo, um espetáculo, que a gente possa guardar pelo menos 30% para garantir esse pilar, que é a manutenção, o investimento e o custeio. Mas, claro, dependendo do momento que o coletivo está, isso precisa ser até maior, né, guardar 50%, ou às vezes até 100% daquele recurso, né, a gente vê muitos casos, aí a gente faz uma festa, um evento, alguma atividade, e todo aquele recurso é revertido para o coletivo, principalmente se ele está no início da sua formação, requerendo de maiores recursos para a compra de materiais, ou para organização de projetos, a construção de projetos.
O investimento, é importante lembrar, que também pode ser considerado investimento nas pessoas. Cursos artísticos, cursos de aprofundamento nas linguagens, cursos de aprimoramento, cursos de gestão, cursos de financeiros, né? Aquilo que a gente, ou de comunicação, aquilo que a gente sente que está precisando melhorar no nosso coletivo, e a gente pode, o próprio coletivo, investir nas pessoas que compõem ele, para que elas possam se formar, se aprimorar e oferecer isso como recurso para o próprio coletivo, né? Então, isso é muito bacana, a gente investir nas pessoas que estão com a gente, investir nas pessoas que nos compõem. Agora, por fim, eu vou falar da nossa organização, do nosso portfólio. Quando a gente vai falar da nossa organização, é importante a gente considerar a criação do nosso portfólio, ou o nosso material de divulgação, as nossas redes de divulgação. A comunicação é muito importante para o desenvolvimento do nosso coletivo. Então, a gente precisa, dentro da nossa organização, prever como é que a gente vai apresentar o nosso trabalho para as pessoas que a gente considera que podem ser contratantes, compradoras ou financiadoras do nosso projeto, ou até mesmo para o público, né, que às vezes a gente vai precisar apresentar um projeto para um financiamento público coletivo, então a gente precisa ter os nossos portfólios. O que é um portfólio? É como se fosse um cardápio do que a gente tem, né? Então a gente vai criar ali uma arte visual bonita, limpa, direta, né, que ela traga comunicação, mas que ela não traga um excesso de conteúdo e que ela possa ali apresentar o nosso coletivo, o nosso projeto, o que a gente faz. Então, o que é importante ter, ou os nossos bens culturais, né? O que é importante ter no nosso portfólio, ou nesse nosso cardápio, né? Que vai ser apresentado. É importante que a gente tenha um texto de apresentação, que nesse texto de apresentação a gente possa falar um pouco sobre quem a gente é, como a gente se constitui. A gente também pode ter ali coisas falando sobre as nossas atividades. Então, além da nossa apresentação, a gente pode ter uma lista, né, de repertórios, de espetáculos ou materiais, exposições que a gente tenha, né, ou aulas. Vamos supor que o nosso coletivo é um coletivo de escola, uma escola de artes. Então, quais são as nossas aulas? Como as pessoas podem acessar a gente? E aí a gente pode ter uma pequena sinopse de cada um dos bens culturais que a gente desenvolve ali. Então, uma pequena sinopse falando da aula de teatro, outra pequena sinopse falando do show, ou falando, por exemplo, de um sarau que a gente tenha, que a gente realize, ou de um encontro de filmes que a gente realize. Então, que a gente possa falar um pouquinho sobre cada uma desses itens. E é importante que também nesse portfólio contenha o nosso contato, um pouquinho do nosso histórico, e contenha também, se for necessário, se for um portfólio de espetáculos, algumas informações essenciais sobre necessidades técnicas, né? O que a gente precisa minimamente para caso algum contratante queira comprar o nosso espetáculo para circular na sua cidade, na sua unidade, na sua instituição. Então, voltando, né, à apresentação, a quantidade, né, ou a lista do repertório. Se a gente está falando de um show, a gente pode, inclusive, falar de repertório musical, né, quais são as músicas que a gente toca no show. Tem informações também de duração, público-alvo é muito importante, uma pequena sinopse de cada uma das atividades, caso sejam várias, e as necessidades técnicas, quando forem o caso, contato e o nosso pequeno histórico. O histórico ou o currículo, ele é contando mais o que a gente fez, né? O que a gente já realizou, quais são as nossas experiências relacionadas àquilo que a gente está propondo para aquele contratante ou para o público, né? Então, ali a gente vai conseguir expor um pouco de forma mais ampla o que a gente realiza. Ter fotos também é bem interessante, né? Ter fotos que ilustrem os trabalhos que a gente realize. E, por fim, além do nosso portfólio, é importante que a gente também esteja organizado em redes sociais, né? Então, primeiro, é importante a gente ter um link, um endereço virtual onde as pessoas possam acessar os nossos materiais. Então, seja um site, ou uma pequena página de um blog simples, né? Ou, em último caso, uma página numa rede social, como o Instagram, como o Facebook. Mas, se a gente tiver a possibilidade de ter um site, hoje a gente tem modelos muito simplificados de uma página, né, em que a gente, mesmo, né, eu falei a gente porque eu sou super leiga nessa composição de sites, por exemplo, mas eu tenho um site que eu consigo administrar, que eu consigo modificar algumas coisas e que eu tenho uma parceira que ela, quando, né, se trata de programação, a parte mais
complexa, ela entra ali organizando outras partes, mas eu consigo colocar ali alguns conteúdos que eu desenvolvo. Então, uma pessoa que quer conhecer meu trabalho, ela pode acessar o meu site e acessar ali ou os grupos que eu represento, ou o meu histórico, algumas informações. Redes sociais, elas são importantes também, mas elas são importantes mais para o cotidiano, para contar, para se relacionar com o nosso público, para contar o que está acontecendo, para gerar ali uma proximidade com o público. Então, é importante que as redes sociais elas sejam mantidas atualizadas, que elas sejam, né, mantenham um fluxo constante de divulgação, de conteúdo, no entanto, que elas sejam, né, não sejam muito invasivas e que elas contenham ali materiais de interesse do público também. Porque às vezes a gente faz páginas ou conteúdos virtuais que são muito autocentrados, que só falam da gente, do nosso projeto. E é muito mais interessante quando a gente tem uma página, uma rede social que dá uma amplitude de conteúdos e que a pessoa pode acessar. Então, bom, deixa eu dar uma olhadinha, acho que é isso. Por hoje, os conteúdos de comunicação é algo que a gente precisa também se especializar, mas mais uma vez eu recomendo que sejam feitas trocas entre outros coletivos e no nosso bate-papo a gente pode aprofundar um pouco mais nos conteúdos que foram desenvolvidos hoje. E eu encontro vocês também nas próximas aulas falando de editais de cultura e de escrita de projetos para editais. Um abraço.